Tem períodos na nossa vida que parece que tudo está dando errado. A Bíblia chama do dia mau, do tempo de luta, e nós sabemos que muitas vezes pessoas, até mesmo da nossa própria família, pessoas próximas, amigos, se levantam contra nós, nos perseguem, nos caluniam, inventam mentira a nosso respeito, se tornam verdadeiros inimigos. Muitas vezes nós lutamos contra essas pessoas, tentamos nos justificar diante delas, diante das circunstâncias, mas a Bíblia diz que existe uma guerra que é contra você e eu. Vamos ler aqui em Efésios capítulo 6, no versículo 12. Quem é o nosso verdadeiro inimigo? Efésios 6,12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O nosso verdadeiro inimigo, nossa verdadeira batalha, a Bíblia diz que é a nossa guerra. Como diz aqui, porque não temos que lutar contra a carne. Então existe uma luta diária, uma luta permanente contra a sua vida, contra a minha vida, contra a sua alma, contra a minha alma. Mas na verdade o verdadeiro inimigo ele é invisível. Muitas vezes a gente tenta lutar, nos justificar diante de pessoas. Às vezes no seu trabalho alguém se levanta contra você, você não entende por quê, aquela pessoa era até sua amiga, mas de repente vira um verdadeiro inimigo. Deixa eu te explicar. O verdadeiro inimigo não é essa pessoa pode estar sendo influenciada contra você por uma hoste espiritual. A Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Aquele que nos persegue, muitas das vezes, está sendo um instrumento maligno contra nós. O inimigo lança uma seta, um pensamento ao nosso respeito no coração daquelas pessoas e elas acreditam de primeira porque não sabem dessa guerra. E são influenciadas e se tornam verdadeiros inimigos. Eu me lembro que quando me converti, os meus amigos do meu trabalho se tornaram os meus inimigos naquele lugar. E foi aí que eu tive essa revelação, que eu deveria orar por eles, não me justificar perante eles, nem colocar cada um deles no lugar que merecia, que é o que o natural nos propõe a fazer, colocar essa pessoa onde é o lugar dela. Eu vou mostrar para ela quem eu sou. Isso é um pensamento errado. A Bíblia nos ensina a orar pelos que nos perseguem, a orar pelos nossos inimigos, a orar por aqueles que estão contra a gente, não importa qual motivo, orar por eles. Orar para que o Senhor os ilumine, para que essa influência espiritual, para que essas hostes malignas liberem as almas deles e que eles sejam livres de ser um instrumento contra a nossa própria vida. O que a Bíblia nos ensina é que isso é amor. Nós devemos amar. E mesmo que uma pessoa se levante contra nós, nos prejudicando no nosso trabalho, na nossa escola, onde quer que seja, até mesmo dentro da nossa própria casa, o segredo é a oração. Fazer o que Jesus fez, orar, perdoar, liberar essa pessoa no mundo espiritual com a autoridade que o Senhor tem. Porque nós entendemos que a verdadeira batalha não é carnal, não é natural, e sim nas regiões celestiais, aonde temos autoridade no nome de Jesus para sermos vencedores e para que o caráter de Cristo seja sim visto por potestades e principados através da igreja, a multiforme sabedoria de Cristo em nome de Jesus. Que você entenda isso e comece a orar também pelos seus inimigos, perseguidores, pessoas que não pensam como você, e que você também não seja um instrumento do inimigo, porque a partir do momento que você revida essas agressões, revida essas ofensas, você também se torna um instrumento maligno ali, porque aquela pessoa também tem sentimentos, aquela pessoa também tem sua vida. Então o verdadeiro inimigo fica oculto ali, se deliciando com toda a confusão, porque ele é isso, veio matar, roubar e destruir. Mas aquele que entende isso, entende a verdadeira batalha, vai entrar em oração, vai entrar em jejum por aquela vida, e essa pessoa vai ser liberada ali daquela opressão, daquela força espiritual que tenta usá-la contra nós, usá-la contra o Evangelho, usá-la contra qualquer coisa que seja, e vai libertar ela ali no poder do nome de Jesus, e ela vai ser liberada pela graça de Deus, e o poder espiritual vai ser derrotado pela fé em Cristo Jesus e pelo poder da palavra de Deus e poder da oração. Aquele que obedece isso tem êxito. Vou dar um pequeno testemunho. Certa vez um amigo meu do trabalho começou a me perseguir, a me prejudicar no trabalho, e eu fiquei com muita raiva. As pessoas
vieram até mim e falaram: você não vai fazer nada, se fosse eu batia nele, fazia alguma coisa assim. E eu não falei nada para ninguém, comecei a orar por ele, orar no meu quarto, orar como se fosse por um irmão mesmo. Eu deixei de lado ali a ofensa que ele me causou, o mal que ele me fez, e vi o verdadeiro inimigo por detrás ali, e comecei a combater o bom combate em oração. Orei 3 dias por esse rapaz e, como um passe de mágica, digamos assim, né? Ele mudou completamente, acabou aquela confusão, voltou a ser meu amigo, e graças a Deus o inimigo foi derrotado, o verdadeiro inimigo foi derrotado pela oração e o poder do nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você trave a verdadeira batalha contra o verdadeiro inimigo, que é espiritual. Obrigado por estar conosco mais uma vez aí no Papo Espiritual. Semana que vem tem mais em nome de Jesus. Tchau.